De volta para a realidade, né, amigos? Depois daquela goleada histórica sobre o Santos por 6-0, o Vasco acabou de ser derrotado pelo Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi, e nem acho que dá para dizer que foi um choque de realidade para o torcedor, porque essa tem sido a tônica do Vasco na temporada. O Vasco não conseguiu vencer 2 jogos seguidos ainda no Campeonato Brasileiro, mesmo quando desempenhou muito bem. Vale a gente lembrar aqui que o Vasco foi muito bem contra o Fortaleza em São Januário, iniciozinho ali de trabalho do Diniz, e logo depois não conseguiu mais repetir isso, não em sequência. Depois foi muito bem contra o Melgar, mas era um adversário mais frágil, depois também não conseguiu ter sequência. Depois foi muito bem contra o São Paulo, na pausa ali da Copa do Mundo de Clubes, no Morumbi. Depois não conseguiu ter sequência. Ficou um período de quase 2 meses sem conseguir uma vitória. E aí foi muito bem contra o Santos. E agora, mais uma vez, vai mal contra o Juventude, não só pela derrota, não, porque jogar no Alfredo Jaconi é muito difícil. Falei que vai só vencer lá 2 vezes, em 2000 e em 2009. Falei isso no nosso pré-jogo aqui no canal. Mas a forma como foi. Claro, um jogo muito condicionado pelo pênalti aos 24 segundos, mas a falta de força que o Vasco teve no jogo para buscar o empate é algo que a gente já tinha visto, inclusive, em outros jogos. Talvez agora mais acentuada pela grande exibição que o time teve contra o Santos. O contraste, né? De uma grande atuação de um time móvel, atacando espaço, fazendo triangulação, 7 ou 8 jogadores pisando dentro da área para finalizar uma jogada, as jogadas trabalhadas e sendo concretizadas, não necessariamente com cruzamentos pelo alto, mas sim por baixo. A gente não viu isso no Vasco hoje, mas nem próximo disso. O Vasco sequer conseguiu chegar próximo da área do Juventude. O Vasco sofreu 1-0 com 24 segundos, e eu falei, inclusive, lá no placar, no placar aberto, na placar aqui no YouTube, quando saíram as escalações, né? Falei, olha, o Juventude, diferente do que eu tinha falado no pré-jogo aqui, não vai vir com um centroavante de referência, que é o Matheus Babi. Vai vir com 2 atacantes móveis, o Batalha e o Taliari, que são bons jogadores. Batalha, o Vasco tentou contratar para a base lá em 2020, 2021, se eu não estou enganado, tem análise dele aqui, inclusive, aqui no canal. E o Taliari, que eu vi muito jogar na Série C de 2023 pelo CSA. E estava na minha seleção, inclusive, da Série C daquele ano. Logo depois ele foi para o Juventude, já jogando Série A, e vem muito bem. E a estratégia do Juventude foi exatamente atacar esses espaços em profundidade do Vasco. E o segundo gol do Juventude, com 15 minutos de partida, sai exatamente dessa maneira. Uma jogada do Batalha, uma diagonal do Taliari, a finalização e o 2-0. O Vasco, depois dali, ou até ali já não tinha mostrado nada, mas o Vasco basicamente não conseguiu passar do meio de campo do Juventude. O Vasco até conseguia conduzir a bola até o meio de campo, teve muito mais posse de bola, mas que o Juventude não fazia questão de ter a posse. O Juventude estava montado exatamente para ser um time que pressionava a bola. Sempre que pressionou a saída de bola do Vasco, o Vasco se complicou. Poderia ter feito 3-0, inclusive, no lance, num erro de saída do Léo Jardim, que o Tietê salva praticamente em cima da linha. Lucas Freitas já tinha errado saída de bola. Hugo Moura já tinha errado saída de bola. A gente voltou a ver um Vasco muito sem confiança com a bola nos pés. Como a gente já tinha visto diversas vezes. Como a gente já tinha falado aqui outras vezes sobre no primeiro erro, no primeiro gol sofrido, como é que esse Vasco sucumbe. E a gente viu um Vasco completamente inseguro com a bola nos pés, cometendo muitos erros, muito por mérito também do Juventude, que montou esse ataque mais móvel exatamente para pressionar a saída de bola do Vasco e forçar esse erro. O primeiro gol, inclusive, a gente vai olhar para o pênalti, mas o Juventude recupera a posse de bola já no campo ofensivo, pressionando uma saída do próprio Piton. O Piton comete o pênalti, mas o Vasco tinha posse de bola, o Vasco circula essa bola, sai no Piton, o Piton vai tentar uma bola um pouco mais longa por dentro, o Juventude recupera em 2, 3 toques, já está chegando na linha de fundo para cruzar. Essa verticalidade que o Vasco em momento algum teve no jogo. Então a gente já chamava atenção, e lá no placar aberto eu falei sobre isso, sobre a característica do time do Juventude montado para esse jogo, que já vinha de uma sequência invicta ali, buscando empate em 2-2, com vitória no Barradão, depois está perdendo por 2-0, e uma vitória sobre o Corinthians. Seria um adversário difícil. Mas o que mais me chama a atenção foi essa incapacidade que o Vasco teve de construir qualquer coisa. Qualquer coisa. E não foi só a presença do Verratti. A presença do Verratti no primeiro tempo poderia ter instigado isso, né? Um time com mais cruzamentos, um volume de cruzamentos muito mais alto do que a gente viu contra o Santos, como eu disse aqui,
contra o Santos, as jogadas construídas de pé em pé com infiltração. A gente não viu o Vasco conseguir fazer isso nem para passar da linha de meio de campo do Juventude para a linha que eu digo, é a linha de meio mesmo, dos meios do Juventude, não simplesmente o meio do campo de partido. O Vasco rodava a bola sempre com 10 jogadores do Juventude atrás da bola, e o Vasco não conseguia transpor isso. Contra o Santos, o time conseguiu trabalhar. Mas o Verratti saiu e o Vasco continuou com essa dificuldade. Entrou David, sai zagueiro. O Vasco terminou o jogo com o Vitor Luiz como zagueiro pela esquerda, Hugo Moura pela direita. Muitas vezes fazendo uma linha de 3 ainda com o Tietchan por ali. Nuno Moreira e Coutinho, nessas mudanças, se tornaram volantes para entrar todo mundo que o Diniz queria. E mesmo assim o time não conseguiu andar. Sentiu muita falta do PH. Eu falei aqui, inclusive, no jogo contra o Santos, falei, olha, o PH, o tempo todo sendo essa válvula de escape, é fundamental para esse time. Você tira da pressão e ele acelera o tempo todo. É um cara que conduz essa bola para frente. O Puma é um cara que mastiga a bola o tempo todo. A bola chega e dá um tapa atrás o tempo todo, por característica dele. O PH é um cara que recebe, às vezes, lá na saída de bola, quando ele recebe, ele dá um tapa, puxa para a perna esquerda, joga para dentro, já quebra a primeira linha de marcação. O Vasco teve muita dificuldade para quebrar as linhas de marcação do Juventude. Muito mérito do Juventude, que foi montado para isso, com atacantes pressionando o tempo todo, Batalha Italiari fazendo um grande jogo, Mandaca ali por dentro, Jadson, enfim, todo mundo muito bem na partida e o Vasco muito moroso, um Vasco preguiçoso, um Vasco um toquinho de um lado para o outro, como se em algum momento a mágica fosse acontecer e ninguém ali realmente com aquele senso de urgência para se apresentar. Talvez o Ryan no primeiro tempo um pouco mais, buscando o jogo, se movimentando, mas muito pobre. Não me lembro de uma chance realmente clara do Vasco, uma grande chance, talvez uma jogadinha do Vasco no primeiro tempo, Coutinho, Tietchan, que faz uma diagonal para o Ryan não finaliza bem com a perna direita. Fora isso, uma grande chance construída para um time que desde os 15 minutos do primeiro tempo estava perdendo por 2-0, eu não vi. E era um confronto direto. O Vasco precisava desse resultado. E eu cheguei a alertar isso aqui lá atrás, quando a pessoa falava, mas o Vasco tem 2 jogos a menos. Falei, isso só é relevante se você vencer seus jogos. Se você perder, é só menos saldo de gols. E foi exatamente o que aconteceu na partida de hoje. O grande problema do Vasco, o Vasco é um time inconsistente. O Vasco é um time que não consegue repetir boas atuações 2, 3 vezes. Ah, mas jogou bem aqui e ali, mas o Vasco não consegue ter uma sequência de bons resultados. E o Vasco precisa dessa sequência de bons resultados para se afastar da zona de rebaixamento. O Vasco hoje, na verdade, deu um passo atrás. O ter um jogo a menos hoje foi algo negativo para o Vasco, porque o Vasco não desempenhou nada e toda aquela moral ganha depois da goleada sobre o Santos evaporou. Evaporou talvez com 20 segundos de jogo, 24 para ser mais exato. No momento do pênalti do Piton. Ali parece que tudo que foi construído 3, 4 dias antes sumiu. E o Vasco agora vai para São Januário mais uma vez pressionado por um resultado positivo contra outro adversário direto, que é o Corinthians, que o Vasco, inclusive, poderia ter ultrapassado no jogo de hoje, na tabela de classificação do Brasileiro. Então, como eu disse aqui no início, não chega a ser para mim um choque de realidade. Essa é a realidade. O grande ponto fora da curva, infelizmente, mais uma vez, foi a boa atuação contra o Santos. Assim como tinha sido com São Paulo, assim como tinha sido com Fortaleza. A proporção tem sido um grande jogo para 3, 4, 5 jogos medíocres. Ah, tem um joguinho ali que é um pouco melhor, que merecia a vitória, mas não concretiza isso. Hoje o Vasco, mais uma vez, teve um dos seus maiores problemas, mostrou uma das suas maiores dificuldades, que é transpor uma defesa fechada. Até falei no jogo contra o Santos aqui. Falei, o Santos foi muito de peito aberto com o Vasco. O Santos facilitou muito para o Vasco. Porque o Santos não se preocupou em estudar como se defenderia, como marcaria o time do Diniz. O Juventude não. O Juventude foi para se defender do time do Diniz e isso significou, no início do jogo, uma pressão mais alta, que recuperou a bola e saiu pênalti, e no segundo gol, uma outra marcação ali em bloco médio, que gerou espaço e profundidade para essa transição em velocidade com o Taliari fazendo o segundo gol. Então, quem pensou em marcar bem o Diniz e outros times, o Grêmio, por exemplo, foi para São Januário para empatar e saiu de lá com empate também, tem conseguido. Por isso que o Vasco tem feito muitas vezes jogos melhores fora de casa, contra Inter, contra Santos, contra São Paulo, porque são times que tentam enfrentar de peito aberto com a obrigação de vitória dentro de casa. O Juventude entendeu que se jogasse ali de maneira mais fechada, que se pressionasse e forçasse o erro do Vasco, eles aconteceriam. E tem acontecido.
Não é só no jogo de hoje, tem acontecido de maneira frequente. E o Juventude soube explorar isso muito bem. Vasco volta a estar pressionado, perde toda aquela moral que tinha e agora chega no domingo para o jogo contra o Corinthians, precisando muito dos 3 pontos. Galera, é isso. Sei que o resultado não foi o que vocês queriam. De toda forma, se inscreve aqui no canal, deixa o like, saudações e até a próxima.